Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Peço desculpa aqui um pouquinho pela demora, mas agora vamos falar de algo muito importante, né? Fico bem feliz, a gente estava comentando aqui nos bastidores, da ERP ter colocado a programação musical como um dos pilares do Congresso. Eu acho super importante a gente discutir isso. É o conteúdo fundamental, né, para o esquema de qualquer programação de rádio. A gente sempre falando de conteúdo, e mais com foco no talk, e de repente a gente... Ah, o Raiz aí. Ótimo. Oi. Tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Desculpe os minutos de atraso. Foi numa correria aqui, parece um labirinto. É verdade. E aí, tudo certo? Tudo Manda certo. lá. Estava comentando aqui com o pessoal como é legal, né? A ERP dá esse espaço para a gente falar sobre programação musical, algo tão fundamental. Nos dias de hoje a gente fica com essa história de a música está disponível tanto para a rádio A, para a rádio B, para a rádio C ou para a plataforma de streaming, mas na verdade é na programação musical que a gente diferencia e faz toda a nossa estratégia, né? E junto com a gente aqui, além do Edu e do Raiz, também estaria o Rogério, mas infelizmente ele não conseguiu vir por um problema de logística, né, do voo dele. E antes de a gente conversar aqui sobre o painel de hoje, os pontos que a gente acha fundamental passar aqui com vocês, a Juliana Paiva da Rádio Data estava conversando com a gente chegou assim, tem uma cadeira vazia aqui, né? Tá disponível, e ela está contribuindo tanto com a gente, o painel já está acontecendo aqui nos bastidores. Por que você não participa com a gente aqui também? A gente conversou com o pessoal da ERP, eles acharam uma ótima ideia. Ju, vem com a gente aqui conversar sobre rádio e programação musical. A gente tem muitos pontos, a gente até ficou preocupado se a gente iria passar por todos eles. Vocês ficam à vontade depois para a gente também fazer questionamento, aproveitar o conhecimento deles aqui, acho fundamental. E eu começo com uma pergunta bem abrangente, né, que a gente estava falando sobre fazer programação, uma boa programação musical. É tocar música boa? O que seria tocar música boa, né? E tem um esquema de programação a depender do formato de rádio? Se quiser começar, Edu, Raiz, fiquem à vontade. Acho que eu posso começar, e até reforçando o agradecimento que você fez à ERP pela música estar nesse pilar, pela programação musical estar nesse pilar do seminário. Porque acho que é um ponto fundamental a gente entender que a programação musical não é para tapar buraco de onde falta conteúdo. A programação musical faz parte do conteúdo da rádio, né? E da questão que você iniciou, Daniel, eu costumo brincar que fazer uma sequência, eu brincava há muito tempo disso, fazer uma sequência musical ou fazer uma playlist hoje é fácil, você escolher as suas músicas preferidas, mas a programação musical vai muito além disso, e aí você sai dessa questão, né, da música boa, porque o que é bom para um não é para outro, o que é bom para mim em um momento não é em outro momento, então acho que é muito mais a análise da construção, né? O ambiente que você está criando através de uma programação musical. E outros componentes que vão entrar nisso, mas que a gente pode ir falando mais para frente. Exatamente, vamos lá. Também quero agradecer à ERP, a todos que estão aqui, as pessoas indicadas, ao Benite, enfim, as pessoas que conhecem o nosso trabalho. Vamos lá, se a gente for falar em música, música representa hoje 99% de todas as rádios que existem no Brasil, né? No último levantamento, eu não estou contando aí as rádios que estão na faixa estendida, mas oficialmente a gente tem mais de 5.000 emissoras de rádio no Brasil. Algumas pessoas podem falar que a gente tem até o dobro. Qual que é o produto mais importante em 99% das rádios do Brasil? É a música. A música foi o primeiro grande conteúdo, e é o conteúdo, como o Edu disse, é a música que vai trazer, a não ser as news, por isso que é 99%, 1% devem ser as news aí que tem no país. Mas o atrativo de todas as outras rádios, além do conteúdo que a gente está aprendendo a lidar e fazer, é a música.
Então, o que é uma música boa? Uma música boa nada mais é aquela que o meu ouvinte quer ouvir. Ok? Perfeito. Então, eu vou poder tocar de tudo na minha rádio? Depende. Aí a gente vai falar de segmentação, a gente vai falar de rádios populares. Então, o que é tocar uma música boa? Primeiro, eu preciso saber qual o público que eu quero atingir. Qual que é o público que eu quero ter ouvindo a minha rádio? Não dá para a gente ter todos. Eu estava dando um exemplo aqui, né, na nossa conversa do almoço. São Paulo hoje tem 50 FMs. 50. 40 no dial, mais 10 do FM estendido. Então, são 50 rádios no terceiro maior mercado de rádio do planeta, querendo chegar em primeiro lugar. Como é que a gente vai fazer isso? É um bom papo? É a música? A música é importante? Sim, é o conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo é, desde a escolha do seu comunicador, que tem que ser um bom comunicador, porque se for para abrir o microfone e girar a lâmpada, como a gente está ouvindo aqui hoje, é melhor não. O ouvinte, o que é muito importante, o que leva qualquer pessoa a ligar o rádio hoje? No carro, em qualquer lugar. Saiu uma pesquisa que 70% das pessoas consumem o rádio que a gente tem em casa, o rádio no carro, o aparelho de rádio. 70% das pessoas nesse país, consomem rádio através do aparelhinho. Né? O que é que leva as pessoas a ligarem o rádio? Vocês sabem me dizer? Qual que é o ímpeto que leva as pessoas a ligarem o rádio? É a companhia. Quando as pessoas ligam o rádio, automaticamente todos vocês, não vou dizer todos vocês, porque a gente é profissional em rádio, a gente já liga esperando, ou seja, com outro ouvido, que não é o ouvido do ouvinte. A gente até tenta ter o ouvido do ouvinte, mas isso é complicado depois que a gente pega a técnica, depois que a gente está por dentro do que é o rádio, enfim. Mas o mais importante, quando a pessoa liga o rádio, ela está procurando companhia, independente. O que é que vai fazer a boa companhia para ela? É uma música bacana? É costurar uma programação? É uma formatação de programação? É a locução bem colocada? É a gente pensar e exigir do nosso comunicador que antes dele entrar no ar, ele precisa pensar no que ele tem que falar para ir junto na vibe da música? Então, é um grande supermercado, certo? Cheio de prateleiras. E dentro desse supermercado, a gente precisa colocar nas prateleiras vários produtos que sejam muito interessantes para todas as pessoas que chegam lá. Porque eu quero que essa pessoa volte, porque o meu supermercado tem que ser o melhor. Então, tudo que compõe essa procura de quem liga o rádio, que é a companhia, precisa estar nesse supermercado cheio de prateleiras. E a música é o principal delas, porque é através da música que você vai colocar a outra perfumaria. Você pode ter um ótimo conteúdo, você pode ter um conteúdo que fale sobre tudo, da maneira que tem que ser comunicado ao público que você quer. Eu tenho um público popular, eu tenho um público AB, apesar que eu acho que AB não funciona. Quem está na classe A hoje não ouve rádio, a classe A não ouve rádio. O rádio é feito para as pessoas da classe B, C. Hoje em dia o Ibope até separou. Você tem classe AB, você tem a classe C1, a classe C, a classe C2, a classe D e E. Porque a gente tem essa gama de públicos que a gente quer que entre no nosso supermercado. Então, primeiro de tudo, para a gente programar uma música boa, é necessário que a gente conheça o nosso público. Como é que eu vou conhecer o nosso público? Eu não assino o Ibope. É algo que a gente estava conversando, né, Edu? Muitas rádios não assinam o Ibope. Puxa, Roberto, como é que eu posso ter a estratégia para levar as pessoas a consumirem a minha rádio, o meu supermercado? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa pesquisa se eu não tenho como fazer essa pesquisa?
Faça uma pesquisa você com as ferramentas que você tem. WhatsApp, o telefone, com perguntas contundentes. Levem ouvintes na sua rádio para fazer aí um coffee break à tarde, com perguntas que você quer para poder chegar, porque não é qualquer pergunta que você tem que fazer para o seu ouvinte, não é qualquer música que você tem que mostrar para o seu ouvinte que você quer que toque na programação. Você precisa saber onde você quer chegar, estudando a sua concorrência, pegando os pontos fracos da minha concorrência, porque todo concorrente tem, e roubando um pouco e adaptando, roubando não, tomando propriedade das coisas que dão certas e adaptando a minha realidade, na minha linguagem. E o mais importante, não vai adiantar para você fazer uma boa programação e você fazer uma pesquisa, você ter todos os dados e não saber ler a pesquisa. Se você não sabe ler, você pode ter um monte de informações. Como vem o Ibope para a gente todo mês, cheio de informações, cheio de cortes, cheio, né, enfim, de coisas para a gente ter que estudar a nossa audiência e principalmente as nossas concorrentes. Então, primeiro vem aí, para a gente tocar música boa, a gente precisa conhecer o nosso público e fazer um supermercado bacana para ele. É legal essa analogia que você fez do supermercado, que é justamente aquilo que eu tinha comentado em relação ao produto música. Você tem a mesma música disponível para todo mundo. No mercado também você vai ter um ou outro produto diferente e você, de repente, você pode ter que ter alguma estratégia para chamar a atenção. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, até vou passar a bola para a Ju, é essa história da gente conhecer o nosso público. E como que a gente conhece o nosso público? É só através dos pedidos musicais que vêm até a rádio? Ou é legal sair da nossa bolha, do nosso convívio atual, até dos ouvintes que frequentemente participam, e ir para a rua, para ver o que está tocando nas lojas, conhecer seu público e até onde o seu público de rádio onde ele frequenta, entender os costumes dele. Seria uma estratégia interessante começar a entender o que a cidade, de repente, está respirando? Só comentar um negócio aqui, Daniel. Desculpa, Ju. Que eu acho que é um ponto que antecede essa pesquisa, que antecede essa escolha. Acho que cabe também ao radiodifusor saber o que ele pretende da rádio, né? Se você está partindo do ponto zero, você tem que ter um objetivo para ser alcançado, para poder construir essa programação, para poder ter a pesquisa que você vai fazer, que vai medir se você está indo no caminho certo ou não. Então, acho que ter um objetivo definido do que você pretende da rádio, seja partindo do ponto zero, ou seja numa reformulação da emissora, acho que é fundamental também. O que o Raj falou em relação à pesquisa, também considero fundamental a leitura, porque não adianta você ter todo o material ali e não saber aplicar. E não saber aplicar, ou até não querer aplicar. Porque interpretar também errado não, também. Não adianta não saber interpretar, e também ter a resposta, mas como não é a resposta que você esperava, você tender a ignorar, né? Então, acho que se você vai buscar essa resposta, você tem que estar preparado para colocá-la em execução. Para não distorcer os números também, Exato. né? Tentar torcer contar o que você quer ouvir. que você quer. Exatamente. Então, e agora, de sair da bolha, de sair da sua rádio para acompanhar o público, eu acho que é fundamental também, mas também acho que a Ju pode falar melhor sobre isso do que eu. Eu acho que assim, o que está faltando hoje no meio é um pouco de planejamento. A gente abandonou as ruas. O rádio é um produto regional. O que diferencia o rádio em relação aos outros meios de comunicação é a força do regional. Independentemente dele ser de rede de rádio ou não, o que traz relevância para uma emissora de rádio é o contato dela com o regional. Só que o que aconteceu ao longo dos anos foi que as rádios deixaram de conversar com o seu público, né? E a gente sabe, o Ibope audita 13 mercados, o Brasil é gigante, o Ibope não chega nesses outros mercados, e muitas rádios tiveram sucesso sem ter um Ibope por trás para basear, né? Então, o que eu vejo na carência hoje no meio, né, quando a gente fala, por exemplo, 60% do mercado de rádio toca a mesma música a gente está falando. E aí, como que uma se dá melhor do que a outra?
É isso muito que a gente está falando, é entender o ouvinte. Como você entende o ouvinte? Né? Eu não tenho como ter um Ibope, eu tenho que ir para a rua. E o rádio deixou de ir para a rua. Eu acho que hoje o que mais acontece no meio rádio, principalmente nos trabalhos que eu faço, eu fiz um trabalho recente em São Paulo, é que as rádios abandonaram o ouvinte na rua. Elas acreditam que a rádio vai ter um crescimento orgânico, e não existe crescimento orgânico em rádio. Você tem que ir para a rua, você tem que fazer promoção, você tem que ouvir o ouvinte de alguma forma. Teve um trabalho, eu estava até contando para eles no almoço, que a gente fez para um cliente. A gente percorreu a 25 de março, um dos maiores centros populares do país. A 25 de março, para quem não conhece, é uma das ruas mais populares e cheias do país. Exatamente. E é o Saara, né, de São Paulo. E a gente foi tentar entender o que estava tocando nas lojas. E o que mais me chamou a atenção é que todos eles estavam ouvindo um fenômeno musical que todo mundo já está falando aí, que é os piseiros, as vaquejadas, e que não tocam nas rádios de São Paulo, não tocam, e eles estavam consumindo não isso do Spotify, porque o Spotify tem que pagar, sim, e eles estavam consumindo de forma irregular no YouTube, através de essas playlists que DJs fazem, e aí, dias depois, o YouTube vai lá e derruba por conta de direitos autorais. Ou seja, tinha ali uma oportunidade de meio rádio que ninguém vai procurar saber. Né? Ninguém vai nas noites de São Paulo, por exemplo, para saber o que as pessoas estão ouvindo. Né? A gente fala muito da ausência do jovem na rádio, mas a gente toca a música que o jovem ouve hoje? Exatamente. Metade do Lollapalooza em São Paulo não toca em rádio, só toca quando tem um festival. Quantas rádios em São Paulo tocam Taylor Swift? Quantas? Quantas estão tocando hoje? Não, hoje. Muitas. Hoje. As pop, muitas. Então, mas vai muito da estratégia. Sim. Que, de repente, uma Taylor Swift... Vamos lá, Taylor Swift está fazendo aí o Eras Tour, que é a tour mais bem sucedida dos últimos anos de qualquer artista no mundo. Né? Várias rádios em São Paulo tocam Taylor Swift. Por exemplo, não pode estar na programação da Alfa, mas de repente uma música... Faz parte. Faz parte. E ela é um produto jovem. Então, jovem. Mas ela é muito pontual. Sim. Então a gente também reclama muito dessa distância do jovem, mas eu sinto falta de trazer o jovem de forma efetiva, para criar um tempo médio desse jovem no meio. Eu concordo 100% contigo, Ju. Essa questão de o jovem não ouve mais rádio, não existe. As rádios foram ao pouco se transformando, ao mesmo tempo que aconteceu um rejuvenescimento das adultas, aconteceu um movimento muito mais forte do envelhecimento das jovens. Essa busca pela jovem adulta ou pela adulta jovem fez com que tenha um hiato muito perigoso da audiência, sabe? Mas eu vejo muito isso. O que o jovem... Porque há pouco também no almoço eu estava comentando dessa busca pela genialidade, quando na verdade a grande esperteza é a simplicidade, né? É o que está na nossa frente e a gente faz questão, muitas vezes, de não enxergar. O jovem, o 15 menos, o 18 menos, está ouvindo uma coisa que não toca em rádio. E a rádio reclama que não tem audiência jovem, mas, ao mesmo tempo, não toca essas músicas. E até, fazendo um paralelo, eu sou diretor artístico da JBFM no Rio, da Alfa em São Paulo, sou consultor, 2 rádios adultas, qualificadas, coisa e tal. Então, há de se concluir que o perfil do que vocês estão buscando nessa pesquisa da 25 de março, não sou eu. Sim. Mas eu fiquei mega curioso de ouvir a rádio, porque é diferente, porque é novo, e isso que fascina, sabe? Com certeza não vai ser a rádio que vai acordar e dormir comigo, mas é fundamental que exista isso, é fundamental que esse público deixe de consumir através da irregularidade do YouTube e venha para uma rádio oficial, e essa massificação das rádios é realmente muito prejudicial. É prejudicial, porque o próprio mercado anunciante, até o que eu estava contando para eles, a gente fez uma pesquisa de benchmark com mídias de agência no começo do ano. E aí um mídia falou uma coisa que marcou muito para mim. Assim, eu falei, como é que você compra rádio? Aí ele falou assim, eu pego 2 segmentadas e pego 2
no ranking. Então, eu pego... aí, no caso dele, ele citou, deu nome aos bois. Então, no caso, em São Paulo, ele pegava a Transamérica, porque na visão dele, a Transamérica é uma rádio de esportes. Não é nenhuma musical. Na visão dele, é uma rádio segmentada para esporte. Recall, né? Porque ela tem mais de 60% da programação esportiva, né? Então, para ele, é aquilo. Aí, uma News, no caso do CBN, dentro do target ali que ele queria falar, né? Mais velho. E aí, ele pega duas populares, primeiro e segundo lugar. Aí, o que acontece com as outras? Ficam sem nada. Então, o mercado enxerga o rádio de uma forma, né, ele já não está mais tão olhando para o Ibope, ele olha para a segmentação, e aí no popular, que aí ele não tem muito ideia de quem é quem, aí ele pega o ranking. Tá, mas ele olha de um jeito, digamos assim, para a segmentação também bem parcial e com desconhecimento também, mas isso, inclusive, a gente vai até discutir aqui em Sim, porque ele não tem o cluster, que a gente chama de cluster construído na cabeça dele. Então, ele fala, preciso falar com o cara mais velho, classe A. Eu vou para uma News, então, tal. Mas bem mal feita a conversa. Então, mas isso gera algumas dúvidas aqui do que vocês me falaram e estão contando para o pessoal. A gente tem aqui praças de diferentes tamanhos, né, emissoras de diferentes formatos de programação. Eu acho que um dos desafios, assim, até com mais FMs, mais plataformas, é saber fazer a segmentação e a formatação dos produtos de rádio. E a gente sabe que, na maioria dos casos, basicamente, em toda a radiodifusão, a gente pega a música como um formato de programação e depois vai baseando toda a sua linguagem com base no que você vai tocar. Mas antes disso, como que a gente vai fazer essa formatação? O que a gente tem que olhar para a praça, as concorrentes, porque a gente vê um movimento muito de todo mundo corre para o mesmo lado. Então, assim, o que você descreveu dessa pesquisa que você fez em São Paulo, me parece algo até popular, mas é de nicho. Então, porque a praça também permite nesse caso. Então, quais são esses desafios? Até perguntando para vocês, com mais rádios no dial e mais também plataformas disponíveis para se consumir conteúdo, a gente precisa, a formatação é um imperativo, é necessário a gente fazer isso. E, então, precisa olhar a concorrente, a gente precisa olhar a oportunidade de mercado, precisa olhar uma série de situações que, na verdade, tem a música como base por trás. Tudo, não? Né? Você tem que olhar tudo, não tem como. Na construção de um projeto, principalmente no mercado de São Paulo, e na maioria das rádios do Brasil, né, que fazem o segmento popular. Né? Poxa, todo mundo está fazendo popular, como é que eu vou ser diferente do meu concorrente? E aí é onde você tem que entrar nesses outros desafios, é ir para a rua, entender o ouvinte. E aí tem uma coisa que, falando do musical, que a rádio musical ela tem um sentimento de entender o seu regional. Então, por exemplo, o Edu tem uma coisa na Alfa, que eu percebo muito em São Paulo, que o Edu entende o mood do ouvinte de São Paulo naquele dia. A programação, ela muda todo dia, ela é muito viva, coisa que o Spotify e o YouTube nunca vai me dar. E o Edu tem essa delicadeza de ouvir o que está nas ruas, do ponto de vista assim, está chovendo, a música vai ser diferente, tem um grande acidente na cidade, enfim, tudo isso é muito delicado e é construído na programação. Então, tem essa fortaleza também que a rádio, que a programação musical viva faz, que as outras, né, não tem que olhar. Né? Aí vai da sensibilidade de quem está na direção artística para sacar isso, de você encontrar a necessidade, de você saber a necessidade do teu ouvinte, do teu público, do teu produto final. Então, a gente precisa realmente ir às ruas para saber, né? O Edu sabe, a gente sabe aqui o que é necessário. Então, é a necessidade do ouvinte. Ok, nós temos o produto que é a música, e que é o que a gente está falando aqui hoje sobre rádio musical. E foi uma coisa que você falou no começo da conversa. A mesma música toca em várias emissoras. O que é que vai diferenciar essa música tocar na minha rádio? O que é que vai fazer? Então, é como eu vou embrulhar essa música, como é que eu vou entregá-la no meu formato, no que eu estou fazendo na minha rádio, como ela é vendida. Envolve até o processamento de áudio, a parte técnica está totalmente ligada a isso. Com certeza. Né? Você identifica a rádio, né, dessa forma.
Eu brinco muito isso, principalmente com a Alfa, que eu estou um pouquinho mais tempo do que a JB. Eu não preciso de vinheta, eu não preciso de locutor, eu escuto uma música que toca em todas as outras rádios e eu sei identificar se o ambiente está na Alfa ou não. Eu queria, Raiz, em cima do que você está falando, citar um exemplo que é o que acontece comigo. Eu estou há 28 anos na Alfa e há 1 ano na JB. A minha missão na JB rejuvenescer a JB como a Alfa já é. Elemento surpresa. Mas assim, são rádios de grupos diferentes, o único elo de ligação que existe entre elas sou eu, mas seria muito fácil e muito errado da minha parte trazer tudo que foi feito nos últimos 29 anos para a Alfa e colocar na JB, mas seria o meu maior pecado, porque são públicos diferentes. Então, a minha missão é chegar com a JB no mesmo mood que a Alfa tem, né? Nessa mesma coisa que a Ju comentou, de a cada dia ser uma rádio diferente, com as especificidades daquele dia, daquele público. Mas sem esquecer que eu não estou em São Paulo, que eu estou no Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa, e outra, já com a JB completando agora 50 anos de história, mais de 25 de liderança, então, entender o público do Rio de Janeiro para poder fazer qualquer mudança na JB. E um outro exemplo que eu vou aproveitar para citar, que o Daniel estava falando, eu participei há 35 anos atrás do nascimento do Amor do Rio, que depois veio a ser São Paulo, a Nativa. No Rio ela nasceu como Amor do Rio, mas era Tupi FM, que era do grupo Diários Associados. E a gente veio com a genialidade do Ricardo Henrique, exatamente em cima disso, de uma análise de mercado que as rádios populares estavam todas naquela coisa do Rio de Janeiro, de já o funk muito forte, da coisa mais expansiva do carioca, e a gente foi totalmente na contramão. Era uma rádio que tocava artistas populares, mas primeira rádio que tocou sertanejo no Rio de Janeiro, que misturava sertanejo e pagode desde que ambos fossem românticos, e foi criado um novo nicho que foi um case de sucesso, tanto que veio para São Paulo depois, e depois se tornou rede, mas que no ciclo das coisas abriu o mercado. Aí todo mundo vai para isso, né? E aí, depois do fenômeno O Amor do Rio, veio o fenômeno FM o Dia, que é o que domina o popular do Dael Carioca até hoje, que aí já é novamente a coisa da expansividade. Então, é muito isso, de saber o que você quer a partir de uma observação de mercado. Isso, pode falar. Não, eu ia falar de uma coisa que o Edu falou agora, de uma palavra que é importante e crucial no que a gente está falando aqui hoje. Proximidade. Proximidade. A gente precisa ter proximidade com o nosso ouvinte. Aí é que vai o papel das pessoas que trabalham e que fazem parte da sua equipe no rádio. Quando essas pessoas vão para a rua e elas vão para poder aprender com o público que elas querem cativar, eles vão voltar munidos de muitas informações para poder apresentar o mesmo produto que todas têm de uma maneira diferente. Aí é a criatividade. E aí também é que entra, a gente está falando de música, existe o profissional que faz isso, que é o programador musical. A gente estava falando sobre isso. Programador musical é um profissional em extinção, infelizmente. Eu demorei muito tempo na Transamérica para eu poder acertar a contratação de um bom programador musical. Eu tive que ir fora de São Paulo para trazer uma pessoa, porque era uma pessoa com uma outra visão, com
com uma cabeça mais aberta para tudo, menos segmentada. Ele trabalhava numa rádio pop dance, só que ele tinha um canal que falava de rock and roll. Falei, é esse cara que eu preciso. Esse cara que tem essa dimensão, sabe? Então é assim, deem valor aos seus programadores musicais, porque não é o software que vai fazer, o software ajuda, que é o que a gente estava falando. Sim. A curadoria final, que é ouvir a programação, que é costurar a programação, fazer uma sequência costurada para o ouvinte não sair dali, e na hora que ele percebeu, ele ficou 1 hora ouvindo a rádio sem mudar. Teve 1 hora de tempo médio, 1h40, saiu o Ibope, né? Isso vai muito de região, tá? Lógico. Em São Paulo, o tempo médio de uma pessoa que ouve rádio diariamente, que fica na mesma emissora, é 1h40. Isso é muito tempo. O que é que eu posso vender para essa pessoa que está na minha emissora em 1h40? Tudo. Sim. A gente precisa só ter a estratégia para poder vender nessa 1h40 com o bom conteúdo, a programação musical que vai segurar a pessoa, a boa comunicação de quem está no ar, né? Principalmente a comunicação, né? Como é que a gente vai falar com o nosso ouvinte? Primeiro a gente não fala, a gente conversa, é um colóquio. Um colóquio é uma conversa entre 2 pessoas, né? A locução impessoal não tem mais espaço no rádio, gente. Essa locução impessoal quer dizer falar o nome da música, primeiro que às vezes nem é necessário, mas é importante, e falar a hora. Isso acabou. Aí você pode até perguntar para mim, hoje de manhã, eu estava indo para o aeroporto, eu estava ouvindo a Alfa. E aí, quando a gente fala em Alfa, a gente tem uma ideia de uma locução rebuscada, bacana. Não, eu ouvi a locutora entrando no ar, e ela estava desanunciando um Harry Styles, e ela falou, esse cara é style até no nome, Harry Styles. Eu falei, puta, que sacada, cara. Que sacada isso. Ela chegou e brincou de uma maneira com uma música, era algo que eu não estava esperando. Então, a comunicação é isso, o rádio é isso. Quem está ouvindo é sempre pego pelo elemento surpresa, porque ele não sabe o que o comunicador vai falar, como ele vai entrar no ar, que música que vem depois. Eu posso até fazer um coming up. Um coming up é aquela chamada de músicas que a gente faz, né? Daqui a pouquinho você vai ouvir isso, não sai daí não. Ok, isso é uma das estratégias, isso dá certo, tá? Esse é o famoso daqui a pouco, esse é o coming up que a gente chama. Mas, aí dentro de tudo isso, da programação musical, porque programação musical é tudo, o seu conteúdo, a sua programação musical que vai amarrar tudo isso, e a comunicação com que é feita. Vocês também precisam dar atenção à comunicação, à conversa, ao elemento surpresa. Vocês tenham certeza que aquele comunicador que tem um elemento surpresa, toda hora que ele vai abrir o microfone, é o que vai ter mais audiência, porque a pessoa vai querer ouvir o que é que ela vai falar depois, porque foi tão legal a entrada dele ou dela, que puxa, será que essa pessoa, o que é que esse locutor vai falar depois disso? Eu quero saber, eu quero esperar. É isso que faz ser diferente. Como é que a gente tem também um comunicador assim? A gente precisa se munir de informações, né? Mas sempre um pouquinho. E a gente lapida a pessoa de acordo com o que a gente quer. A gente tem aí os comunicadores, você precisa estimular. Eu sou contra aquela locução quadradinha, sempre fui, já fiz, mas sempre fui contra, né? Porque o ouvinte, ele está esperando de você o que ele não está esperando. O elemento surpresa. A coisa é diferente, como hoje, por exemplo, de acordo com uma programação musical legal,
o que complementou foi uma saída de música. Eu peço isso muito para os meus locutores da Transamérica, para eles conversarem. Eu não fico proibindo mais. Não fale em cima da vinheta, que não sei o quê. Você vai fazer uma cabeça de música, mas contanto que você tenha algo para falar e não ficar girando lâmpada. Você precisa fazer com que a pessoa fique à vontade. Porque foi o que eu falei no começo dessa conversa. Não esqueçam, quando o ouvinte liga ao rádio, é porque ele está procurando uma companhia. É humanizar, né? É um diálogo de um para um. Você está, É um colóquio, exatamente, uma conversa entre duas toda pessoas. Toda a programação está conversando com uma pessoa. Então, por isso que é importante, desde esse conteúdo falado com a programação musical, você está fazendo para uma pessoa. Eu estou vendo que realmente, esse papo vai andar bastante aqui, a gente tem bastante tópico para falar, mas eu gostaria de jogar umas buchas para vocês, né, para não deixar de passar aqui. Porque Só falta aquilo de tempo? Só aquilo de tempo. Uns 8 minutinhos, vamos lá. E depois a gente vai conversar, abrir perguntas para o pessoal também, se tiver tempo. Vamos lá. Eu queria perguntar para vocês, primeiro, que a sensação que dá, a gente fala muito de marca, de rádio, de embalar ela multiplataforma, uma série de situações. Dá a sensação que realmente marca e rádio tem um DNA. Tem vários exemplos de rádios que mexeram completamente na programação musical, até porque viu uma oportunidade numa determinada praça, isso aqui no Brasil e lá fora, foi muito bem executado e não deu certo. Porque você não se espera daquela rádio aquilo lá que ela fez. Então, é como se eu pegasse, sei lá, uma rede de fast food que vende hambúrguer e começar a vender uma coisa completamente diferente e parar com hambúrguer. Então, isso é esquisito. Parece que a rádio tem um DNA, ela tem que conversar com a sua trajetória e ir fazendo mudanças aos poucos. Parece que é o seu desafio, inclusive, na JB, não? É meu desafio na JB e é o que eu acredito. A rádio tem alma, né? Ela tem a personalidade dela e não adianta você querer lutar contra. Você tem que seria melhor criar outra marca. Exatamente. Uma rádio nova, né? Você tem que entender qual é o DNA da rádio, qual é a alma da rádio para poder melhorar em cima disso e não querer fazer a rede de hambúrguer vender sorvete, né? E aproveitar a experiência de vocês. Vocês falaram muito da praça, claro que vocês estão atuando, vocês têm conhecimento também de outras localidades, mas vocês também têm alguma vivência com rede, né? Então, todos vocês trabalharam com rede. Como que é esse desafio de você embalar a programação musical e qual é a diferença com fazer isso com uma rede de rádios? Imagino deve ser seus desafios, né, fazer isso, a depender do formato, né? Até pela reação do Raiz, né? Mas é interessante que, ao mesmo tempo, também tem alguma coisa que você conversa entre todas as praças e há diferenças de formatos, não? Vamos lá. A partir do momento em que uma pessoa quer o trabalho da Transamérica na praça dela, então, existe uma conversa. O que é que você quer? Aonde você quer chegar? Por que você gosta da Transamérica? Então, a Transamérica tem essa programação, que hoje, para mim, é o pop e rock. Eu tenho essa programação desenhada. Então, hoje eu tenho 16 rádios, né? Eu tenho uma rádio que toca música dentro da rede 24 horas, que é a minha Praça de Brasília. Toca música o dia inteiro. Então, ali é o meu melhor laboratório, por exemplo, se falando em programação musical, para saber se a rádio está dando certo ou não no resto do Brasil. Ok. Eu estou falando de Brasília e que tem um viés rock. Brasília sempre teve um viés rock and roll. Só que eu tenho Maceió, Aracaju, Recife e Salvador. 4 rádios do Nordeste. O Nordeste a gente sabe que tem um viés muito popular, como a gente está falando aqui, do piseiro, né? das coisas que tocam no Brasil, tem a guitarrada no Pará, e como é que eu vou fazer uma programação pop rock de produtos que eu toco em São Paulo e no resto, e que eu tenho que tocar no resto do Brasil? Vai muito da curadoria que você faz, que é aquilo que a gente estava falando. A curadoria é você escolher as músicas que vão fazer parte da sua programação musical e que você, estudando um pouco das praças, você vai colocar essas músicas na sua grade. Então, por exemplo, eu tenho em Recife, eu tenho a Clube, eu tenho a Recife FM, eu tenho outras rádios, eu tenho Salvador. Salvador eu tenho a Piatã,
Salvador eu tenho a Rádio Globo, enfim, eu vou fazendo ali o meu esqueleto e vendo, e isso é uma pesquisa, cara, que é uma pesquisa feita à unha, porque eu vou na crawling de todas as minhas praças, para saber o que é que elas estão tocando em comum, para eu poder fazer, para não ficar tão freak a minha programação. Entendeu? Então, é um estudo que você faz. Puxa vida, eu gostei da nova música de fulano de tal, eu vou tocar. Não é porque eu gostei. A gente tem a nossa curadoria. Puxa, essa música é boa. A partir do momento que você já conhece a sua formatação e você já estuda, você já sabe se a música vai fazer sucesso ou não e se ela vai caber na sua programação ou não. Né? Mas, no caso, quando você fala em rede e você tem o pop e o rock juntos, é diferente. Vou dar um exemplo. Então, eu tenho a Transamérica, é freak. E a gente está falando aqui de programação musical e a gente está falando das necessidades que as pessoas têm quanto à programação musical. Estou falando público. A terceira rádio mais ouvida hoje de Curitiba é uma rádio rock. Eu vibrei, porque precisa ter. E é diferente, que é um dos mercados mais importantes. Curitiba, cara. Em terceiro lugar está Mundo Livre. Mandar um abração para o Rod aí, quem for, né, que trabalhar com ele é show de bola. É um cara que, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando você tem rede, a rede foi criada justamente para otimizar o custo do radiodifusor. Perfeito? Para a pessoa ter uma fórmula de sucesso para implementar na sua praça, para que ele tenha menos gasto, tenha um pouco da sua regionalidade, o que a gente precisa ter, porque a minha grade não é simplesmente fechada. O que eu toco em São Paulo tem que tocar em todas. Hoje é assim, mas dependendo muito do produto, a gente pode ver. Puxa, Roberto, esse produto aqui, ele é muito importante para a minha praça em Recife e está dentro da proposta da Transamérica. Vamos ouvir se é importante para você? Porque cria ali um vínculo de regionalização com a pessoa que está ouvindo. Em parceria entre as partes também. Exatamente. Então, me mandam sempre os produtos, né, para ouvir, para ver se dá. Porque você não pode fechar numa programação. Você precisa ouvir o seu afiliado aí da sua praça. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica. Depois de 15 anos trabalhando com rede de rádio, eu acho que rede não é uma solução para reduzir custo para afiliado. Tem um ganho estratégico de marca, de modelo de franqueamento. E eu acho que, principalmente, eu trabalhei muito tempo com CBN, jornalística, e eu sei que o jornalismo que a CBN faz nacional é muito diferente, por exemplo, de uma CBN em Natal, que tem uma taxa de homicídios diária absurda e que crimes movimentam o jornalismo daquela cidade. E quando eu fui trabalhar com rádio musical, que foi coincidentemente Transamérica, depois passei pela Clube, pela Melodia, eu entendo que rede é um ganho estratégico para o radiodifusor, ele ter um franqueamento de marca e de DNA. Mas a música, dentro do critério que o RAIS, por exemplo, no caso de Transamérica, estabelecia, eu acho que o radiodifusor precisa ter essa liberdade, porque nem sempre aquela playlist determinada pela rede, a playlist determinada pela rede, mas aquela sequência musical determinada pela rede, pode não ser atrativa para ele naquela praça. Mas aí eu defendo essa flexibilidade. Mas aí vai demandar profissional na praça também com essa acessibilidade. Sim, mas eu sou daquela seguinte opinião: se for para eu ter uma rádio para ficar 24 horas na inteligência artificial ou numa rede de rádio, eu acho que tem que fechar então. Eu ganho dinheiro para quê? Como é que eu vou no mercado anunciante vender uma rádio dessa? Eu vou dizer o quê? Não tem locutor, não tem humanização, não tenho nada, e fecha então. Eu sou meio radical nesse ponto. Eu acho que a rede ela é importante para te dar um plus de marca. Por exemplo, a gente tem aqui no Paraná, a Massa. A Massa você tem um ganho estratégico de marca, não é só o musical. Sim. Né? Então, eu acho que quando se trata de rede, a gente tem que manter o DNA musical, ser fiel ao que nós somos, né? Mas a gente entende, o próprio McDonald's na Índia não vende hambúrguer de carne, né? Respeita os regionalismos. Eu acho que a gente também tem que ser assim
Mas eu na rede. adorei que você foi polêmica justamente porque terminou o tempo e agora a gente vai abrir para perguntas, é isso, Juliana? Cadê? Temos um espacinho para perguntas para o pessoal comentar aqui. Cadê o pessoal da... Alguém tem uma pergunta? Gostaria de fazer perguntas para os nossos... Tem bastante. A Ju vai entregar ali. Temos tempo? Gente, perdão, eu que estava ali atrás. Vamos lá, a gente tem pouco tempo, então eu vou abrir para 2 perguntas, ok? Vamos aqui que já temos a primeira. Olá, gente. Marcos Bento, da Strong Reach, é uma apoiadora do evento. A pergunta para vocês é o seguinte, só para eu entender quem é o culpado. Vocês falaram que quem determina a programação musical da rádio é o público. Então, para eu entender como é que surge Pablo Vittar, como é que surge Luísa Sonza, né, como é que surge a Anitta, entendeu? Para vocês me responder, você está rindo aí, para vocês me responder para eu entender o culpado. Porque eu vejo lá, no caso de Bruno Mars, por exemplo, que todo lançamento dele tem um hit que vira sucesso no mundo, no mínimo por 3 semanas. Então, é ele que entende do público? Como é que funciona isso? Como é que vocês veem essas 2 questões? Obrigado pela pergunta, Marcos. Assim, é difícil responder, né? Porque são gostos, né? Assim, da mesma forma que você queria um culpado pela Anitta e Pablo, alguém também aqui pode querer o culpado do Bruno Mars. Eu, por gosto, compartilho do seu, mas como profissional de rádio, entendo que se eles surgiram, foi uma demanda do público. Foi uma necessidade do momento daquele... Exato. Né, do público. Agora, assim, usando ainda o seu exemplo, o Bruno Mars, mas usando o outro lado, a Anitta também, são um trem no trilho com foco, sabendo onde eles querem chegar, não tem dúvida. E até acaba voltando um pouquinho no meu comentário inicial de quanto é importante que o radiodifusor tenha foco no que ele espera da rádio dele, para poder, assim como o Bruno Mars, buscar, no caso dele, a cada lançamento e, no nosso caso, a cada dia, né? É engraçado que você citou, Marcos, 2 produtos que vieram aí de meios diferentes. A Anitta estourou no rádio lá atrás, tá? Lá no Rio de Janeiro, no Furacão 2000, né? Enfim, e ela veio com o produto do funk. Na verdade, hoje ela é a embaixadora do funk, né, no Brasil. Sem dúvida nenhuma, se tornou um tipo de produto que não tinha tanta força antes dela. Ela fez o produto dela, ela tem um marketing invejável, a gente precisa tirar o chapéu para ela. Se a gente for falar da Anitta, ela tem um produto muito popular. Quando ela começou a disseminar o funk, não era o proibidão, porque veio depois, enfim, estava junto, mas... Agora, por exemplo, Pablo Vittar, para mim, foi um produto que estourou nos agregadores. Tá? Então, a Pablo dificilmente toca em rádio, uma ou outra vai tocar. Mas Pablo veio de um público mais jovem que a conheceu nos agregadores. Como tem outros artistas que não surgiram nos agregadores e fazem um baita sucesso. A gente, outro dia, estava falando de produtos, de músicas, e o Edu, ele colocou ali uma situação que houve um hiato dentro do mercado musical brasileiro que o rádio não acompanhou. E a gente fica se perguntando por que o rádio não acompanhou. Por que eu estou falando isso? Existe um produto chamado Matuê. Ok? Matuê é trap.
Matuê é o cara mais ouvido hoje no Spotify, no Deezer, no top 50 ali do Spotify, ele tem 3 músicas. Ele tem milhões de cliques. E é um cara que não toca em rádio. O Matuê é um cara que, quando tem os festivais, para essa galera bem mais jovem, tá? Tem 17, 18, 19, 20, 21 anos, ele é o último do line-up, ele é o último a se apresentar, porque todas as pessoas que estão no festival foram para ver ele, praticamente. 70% foram. E é uma música que não dá para tocar. Em rádio não dá. É uma música de ostentação, que fala muito palavrão, que o cara é gostoso, que o cara veio com a mina e que não sei o quê, que não dá. Então tem produtos que a gente não vai tocar no rádio, porque primeiro que o rádio é um produto público, né? É público, é uma concessão pública. Então isso pode até trazer problemas para a gente, não sei. Mas por que esse cara faz tanto sucesso e a gente não toca? É muito fácil para mim, dirigindo 2 rádios adultas, criticar isso, né? Falar, alguém tem que tocar Matuê aí, não sou eu, porque essa não é a minha praia, então eu estou tranquilo. Mas alguém tem que tocar, mas de verdade eu acho que alguém tem que tocar. Tem que ter coragem, tem que ter formato de rádio. E nesse ponto eu discordo do rádio, não acho que não é para o rádio. Pô, se é isso que está sendo consumido e a gente quer lutar pela longevidade do rádio, de alguma forma isso tem que ser absorvido. Como em algum momento também faltou alguma rádio tocar Pablo Vittar também. Porque se era esse produto que estava sendo consumido, ele tinha que ter vindo. Então, culpa houve esse ato no meio, né? Exatamente. Ninguém... Mas aí a gente entra exatamente no começo da nossa conversa sobre formatação de rádio. E aí até ficou uma coisa em aberto aqui que eu queria conversar com vocês, é sobre essa história. Se você tem mais formatos disponíveis na praça, você vai abraçar mais artistas, mais assuntos, e vai aumentar o alcance do rádio. Eu não acho que isso é um papel, inclusive, das rádios já estabelecidas que têm seus públicos. Mas a partir do momento que a gente começa a ter mais canais, seja no digital, seja no dial, eu acho que é de se pensar de começar a trabalhar outros públicos também. Alguém tem que ter coragem para fazer o que a Atual está fazendo em outros segmentos também. Porque fica todo mundo dividindo o mesmo pacote. Fica todo mundo dividindo o mesmo bolo. E aí dá para o anunciante chegar e falar, não, vou em 2 porque eu vou atingir o mesmo número de pessoas. Isso independente. Se você traz a diversidade... E assim, a gente tem alguma dúvida que, por exemplo, se tivesse uma rádio de trap no Brasil, ela ia bombar? É lógico que ela ia bombar. Então precisa ter coragem, porque assim, antigamente a gente conhecia as novas músicas através do rádio. Hoje não, hoje a gente descobre os novos artistas através da internet. Então, se o rádio não olhar para isso como uma oportunidade, né, eu não tenho a menor dúvida que se São Paulo tivesse uma rádio de trap, ela ia bombar. Porque essas pessoas estão hoje no submundo da internet, né? Elas estão consumindo ali de uma forma muito regionalizada, marginalizada até. Né? Só que precisa de coragem, né? Botar um conteúdo... Coragem. Botar um conteúdo musical. A Rádio Globo no Rio de Janeiro vem fazendo isso. Sim. E hoje está em 7º lugar, por aí, né? Por aí até melhor. 4º lugar. A Rádio Globo vem fazendo isso. Né? E tem uma coisa louca que eu acho particularmente, que era feito há muitos e muitos anos atrás, em programação musical, você falando da Rádio Globo. É uma rádio que toca massificamente, mas com muita repetição. Então, o que a gente chama de horário Crowley, eles estão tocando uma música 7, 8 vezes em 12 horas, que é o intervalo de 1h30, a cada 1h30 eu estou tocando a mesma música, a cada 1h30 eu estou tocando a mesma música, a cada 1h30. Para o jovem isso cola, para nós não, a gente vai ficar over, mas eles curtem. Rádio lá fora, por exemplo, dependendo do formato, você toca o mesmo artista e a mesma música a cada 40 minutos. Então. Exato, que são as top 40, que são as 40, né, a Los 40, né, a Los 40, exatamente.
mas Gente. que está dando certo no Rio de Janeiro, e que era um formato de programação que eu não vi há muito tempo, com uma repetição tão contundente uma atrás da outra. Aqui no Brasil, eu estou falando, em São Paulo não tem isso. Em São Paulo você toca uma música 3 vezes no dia, nossa, mas essa música está tocando demais, meu Deus do céu, está tocando muito, que não sei o quê. Gente, eu vou aqui passar, temos uma última pergunta para a gente ter participação. Eu sei que o tema está rendendo aqui, que eu estou escutando o burburinho, até já convido o pessoal, porque a gente vai precisar seguir com a programação, para que a gente possa se estender aqui no momento, pegar um lugarzinho reservado, porque tem bastante coordenador artístico aqui com pulga na orelha. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns, que papo bom, né, da gente ouvir e participar cada vez mais. Parabéns para o Eduardo, para o Raiz, para a Ju, e principalmente para o Daniel também, mediando esse papo. Eu sou o Bruno Cardial, sou coordenador artístico da Maringá FM, da rede de rádio do Grupo Maringá de Comunicação, e consultor também na MIC de Londrina. E aqui no norte do Paraná, a gente tem uma referência, no norte e no oeste, da entrada do sertanejo para o sul do Brasil. Então, por exemplo, Maringá, hoje nós temos o horário Crowley, muito forte, e aí eu confesso que senti um pouquinho de falta também de um programador musical ou de um diretor artístico da área do sertanejo, do popular, hoje, porque, um pouco de gancho, Raiz, do que você acabou de colocar, essa questão da repetição musical, hoje ela faz parte de um negócio que o sertanejo explora muito bem. São grandes eventos sendo sustentados pelo fluxo daquela canção no rádio, pelo hype daquele artista, que traz novamente um outro fluxo de evento e por aí vai. A programação musical das rádios, principalmente sertanejas, estão muito próximas, né, muito anexadas aos eventos. E o sertanejo está fazendo esse trabalho muito bem, tanto que é um volume expressivo de músicas, boa parte dessa programação musical que você falou em todo o Brasil. Duas questões por aí. Como vocês enxergam a programação musical como negócio? E eu não estou dizendo do método Jabá, mas sim de estar trabalhando com eventos, com grandes promoções, um artista vem na região, toco mais ele, levo mais gente para o evento, crio esse desejo, essa necessidade, vende mais ingresso, volta outro artista. E se vocês conseguem, de uma forma ou outra, fazer isso, no eixo Rio-São Paulo, com canções internacionais, com artistas internacionais, ou com pop rock nacional, que aqui no Paraná já não já é diferente o hábito. Então, como vocês veem isso como negócio, essa programação musical, e se dá para fazer numa rádio com o perfil da Transamérica ou do Alfa? Posso falar primeiro? A gente começou agora, inclusive, um estudo sobre essa questão das parcerias musicais e o quanto ela reflete na programação e construção da audiência da rádio. O que a gente vem entendendo agora, está muito preliminar, mas o que a gente descobriu, que parceria musical com artistas, principalmente do sertanejo, ela deve seguir mais ou menos a mesma regra de permuta. Ela tem que ter limite, porque ela influencia diretamente na sua programação musical, porque você acaba tendo um limite exagerado de parcerias, principalmente com os cantores sertanejos, e isso descaracteriza completamente o DNA da sua rádio, porque ela está muito baseada no desejo do artista e não do ouvinte. E aí você começa a ter muito problema para construir uma audiência de identidade. Então, foi até um trabalho para um cliente nosso, que se viu numa situação dessa, prejudicado, porque ele chegou num ápice de parcerias, que isso começou a prejudicar a programação. Ele começou a tocar o que estava dentro de parcerias de shows, estava muito ali no mood do artista e não do ouvinte. O ouvinte já estava cansado de ouvir aquele artista, mas a discussão não era mais o que o ouvinte queria, e sim o que o artista queria. E aí a discussão era, existe um limite para isso, para a construção de uma audiência humanizada, de uma audiência que entende o seu ouvinte local? A gente está buscando encontrar esse percentual, Ju, mas a gente já entendeu que sim. Eu acho que o limite disso é o bom senso. Na JB, dentro da sim, é possível fazer negócio numa rádio como a Alfa e a JB com música, com produto, música, desde que, óbvio, haja o bom senso. A direção artística na JB compreende o ar, mas compreende também a parte de eventos e shows. Terça-feira passada, a gente fez um show comemorativo dos 50 anos, com quase 15 artistas, ou aproximadamente 15 artistas, Samuel Rosa, Tony Garrido, Paula Toller, Luciana Mello, Roberta Sá, Lued Luna, Roberto Menescal, porque comemorou os 50 anos da música.
os 50 anos da rádio e a história da música nesses 50 anos. E é lógico que esses artistas fizeram mais parte da programação da rádio nesses dias, mas é um balanço que tem que buscar o benefício dos dois lados. A partir do momento que o negócio se torna, que as cifras se tornam maiores do que a tua ideologia, aí já era, não tem como dar certo, realmente. Então, existe a possibilidade, eu acho que é o formato ideal de se trabalhar, desde que a coisa tenha bom senso e tenha essa curadoria. Não adianta querer, eu tenho aqui uma artista de MPB que a gente vai fazer uma parceria de show, então a rádio vai se beneficiar financeiramente disso e você vai colocá-la na programação exaustivamente. Não vai resolver o problema de ninguém, pelo contrário, só vai criar um problema para a rádio que vai perder ou deixar de construir audiência, e isso não vai se reverter nos tickets vendidos na bilheteria. Então, eu acho que existe sim a possibilidade, sou defensor disso, desde que esse artístico pense no negócio como um todo, e não só na bilheteria. É um ponto que realmente fica complicado, né? Porque assim, a gente sabe das necessidades que as emissoras têm nessa área. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar de médio a longo prazo, porque isso não adianta vai matar minando a galinha dos ovos de ouro. Aí depois vai ter também os seus clientes habituais do intervalo comercial falando que talvez não esteja dando resultado, porque a rádio começa a ficar estranho. Então, acho que realmente tem que ter, além dessa curadoria na hora da parceria, é difícil falar, eu sei que isso aqui não é fácil colocar na prática, mas também a gente tem que ter margem para manobra para ser justamente estrategista na programação musical. Mas, por outro lado, não deixa de ser uma nova linha de negócios para a rádio. Sim. Então, vai muito da gente que está sentado ali na cadeira da direção artística de equilibrar, você mostrar para o seu CEO, para o dono da emissora, é o seguinte, tem isso aqui, mas se eu passar, eu vou comprometer todo o trabalho que a gente está fazendo há muito tempo e a rádio vai ficar descaracterizada. Ou seja, se é um novo negócio, vamos fazer com equilíbrio e vamos tendo o porquê. No final de tudo, todos os artistas vão querer fazer negócio com você. Queria exemplificar. Porque vai da sua parcimônia em levar, o que para nós é maravilhoso. E tem que ser. Deixa eu só colocar uma coisa rapidinho, Edu. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou citar o nome dessa dupla sertaneja, mas ela faz parte de uma grande gravadora, ok? Uma gravadora grande. Em 2020, a gente está em 2021 para 2022, com um boom dos cliques do Spotify e do Deezer, e que todo mundo estava usando, enfim. Uma dupla sertaneja viu que tinham muitos cliques nas músicas deles. Então isso reverberou para eles o quê? Grana. Ok, no clique. Beleza. Na hora de dividir o bolo de investimento, rádio e agregadores musicais, rádio e digital, que houve? Não vamos investir mais tanto em rádio, tira um pouco de rádio, vamos colocar mais no digital? Vocês têm certeza? Vamos. Ok, foi dado um gás no digital para essa dupla sertaneja. O que aconteceu? A maneira de você consumir o rádio e o Spotify é diferente. Rádio é hábito. O Spotify não é, você vai ouvir a música hoje, você vai ouvir ela depois, você vai ouvir ela daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias. O que foi que houve? Esse trabalho de lançamento dessa dupla sertaneja, que foi focada no digital, para eles ali no digital, ok. Quando eles foram fazer os shows, as pessoas que foram nos shows não sabiam cantar as músicas de lançamento em cima do digital, que foram feitas em cima do digital. Não sabiam. Elas iam no show e aí os contratantes pediam: puxa, dá para vocês trazerem as mais antigas? Por quê? Porque as pessoas sabem cantar, as pessoas estão ali para cantar junto com o artista.
E aí, essas pessoas, elas não consumiam, então elas não foram aprendendo a letra da música. Por que que eu digo que o rádio é hábito? Porque eu vou ouvir na rádio A, vou ouvir na rádio B, vou ouvir na Maringá, vou ouvir. Vai ficar, é o rádio, é o trabalho dele, é o hábito. Isso não aconteceu com o trabalho dessa dupla sertaneja. Raiz, conforme o previsto, precisaremos de umas 4 horas aqui para conversar, né? Mas eu acho que foi muito proveitoso. E o que que deu? Só uma coisa. Claro. O que que deu? Eles tiveram que voltar ao investimento em rádio. Porque quem lançou o artista foi o rádio, não foram as plataformas digitais. Perfeito. É isso mesmo. Então, não deixa de ser um negócio. Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês Já? acompanharem. Já. Só foram 3 horas aqui conversando. Fique à vontade para falar com eles depois. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Qualquer coisa a gente está aqui para bater um papo, tá? Próxima atração. Bacana que foi um debate caloroso e o pessoal ficou aí firme na audiência, né? Muito bom, hein?